Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje o nosso projeto vai ser um short. Eu tô chamando de short envelope, porque ele não é um short que você veste assim por cima, que você fecha de uma maneira que fica parecendo um envelope mesmo, tá? Eu vou usar esse fio aqui, ó. Eu tinha um monte aqui, eu queria acabar com ele, aí eu usei, é Clube o nome do fio. O fabricante tem aqui, ó, Paramount Têxteis. A agulha sugerida é de até 4,5, né? E a gente vai usar a agulha 4,5, tá? Vamos precisar da agulha de tapeceiro pra gente fazer umas emendas, tesoura e uns marcadores de ponto, que a gente vai unir as partes. Eu não coloquei marcador de carreira porque quando vocês forem ver a gente trabalhando, vocês vão ver que não dá, não precisa marcar, é muito fácil achar as carreiras, tá? Como é que é a nossa receitinha? Nós vamos precisar de 4 quadrados grandes e 2 pequenos. 4 quadrados grandes e 2 pequenos. Eu vou fazer de um pontinho mais abertinho assim, ó. Mas você pode fazer do ponto que você quiser. Como que eu vou saber o tamanho dos meus quadrados? Eu vou medir do umbigo, eu vou pegar a fita métrica, vou colocar no meu umbigo e vou puxar ela para trás até a metade das minhas costas, no meio do bumbum, ou um pouquinho menos, só um pouquinho menos, porque aí eu vou juntar essa parte do umbigo para cá com essa parte do umbigo para cá, aí vai ficar a parte da frente, e na parte de trás a mesma coisa. Por que que tem que passar um pouquinho da lateral da gente? Para poder dar aquela sobreposição e você conseguir fechar. Quando a gente for montar, fica melhor. Eu fiz, ó, um desenhozinho aqui, eu fiz um papelzinho cortadinho para vocês verem como é. Então eu vou pegar um quadrado grande, outro quadrado grande, e vou botar no meio um quadrado pequeno e vou costurar eles. Aí vai ficar assim, ó, quadrado grande, outro quadrado grande e um quadrado pequeno. Aí eu vou pegar a outra parte que eu vou fazer igual, eu vou botar por cima, assim, e vou costurar essa parte aqui. Aí, depois que eu costurar essa parte, eu vou fazer isso, ó, esse com esse, esse com esse. Tá vendo? Aí essa parte, o quadradinho menor, vai ser o gancho do nosso short, né? Vai ser a parte de baixo do nosso short. Ó, assim, tá vendo? Igualzinho o short. Só que ele não vai fechar aqui do lado, a gente vai fazer isso, ó. Vai dobrar aqui, que aí já vai estar o meu corpo aqui, né? O corpo aqui. Aí eu vou passar essa parte pra cá e essa parte pra cá, ó. Aí aqui vai ter cordãozinho que a gente vai amarrar, tá? Isso aqui é só pra vocês terem uma noção de como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro trabalho da gente é fazer os 4 quadrados grandes e os 2 pequenos. Nas minhas medidas aqui, eu fiz mais ou menos pra mim, sei, eu não vou usar, mas eu procuro usar, não tem encomenda, não tem nada, eu faço mais ou menos a minha medida. Vou precisar de 4 quadrados de 37 centímetros. Da maneira que a gente vai fazer, a gente só vai precisar de 15 carreiras. E o quadrado menor, 14 centímetros. Eu vou precisar de 6 carreiras, eu vou fazer 2. Como é que a gente faz? Eu vou falar aqui, mas depois a gente vai fazer na prática. A primeira carreira eu vou colocar 4 blocos de pontos altos no anel mágico. O que eu determinei que é bloco aqui? Um bloco são 3 pontos altos feitos no mesmo espaço, ou de corrente ou do anel mágico. E vou separar cada bloco desses com 2 correntinhas.
Isso vai ser a primeira carreira. Vou fechar o anel mágico. Aí eu vou depois fazer nas quinas, né? Aqui vai ter dois pontos, tá? Aqui vai ter duas correntinhas, duas correntinhas, duas correntinhas, duas correntinhas. Aí eu vou fazer aqui, nas duas correntinhas, eu vou fazer 2 blocos. Então, 3 pontos altos, separados por duas correntinhas e 3 pontos altos. Então, o trabalho todo vai ser assim. Nas quinas, eu vou botar 2 blocos, ou seja, 3 pontos altos e 3 pontos altos, separados por duas correntinhas. Aí, conforme eu for trabalhando aqui, vai formando uns quadradinhos aqui, que são as duas correntinhas. Aí, em cada quadradinho, eu boto um bloco de ponto alto. Então, a gente tem que ter na cabeça. Por que é um bloco de ponto alto aqui no nosso trabalho? 3 pontos altos feitos no mesmo espaço de correntinha. Não é na mesma correntinha, não é no mesmo ponto, é no mesmo espaço de correntinha. E assim eu vou trabalhando quantas carreiras eu quiser para formar o meu quadrado, do tamanho que eu quiser, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Para quem não lembra como é que faz o anel mágico, a gente bota a ponta da linha do dedo, pode usar 1 ou 2 dedos, dependendo do tamanho do que você vai botar no ponto baixo, ó. Assim, passo por cima e vem pra cá. Aí vem com a agulha por baixo, puxo a linha do novelo, dou uma torcidinha e prendo o fio no anel mágico. Esse é o anel mágico. Por que ele é anel mágico? Porque depois eu vou puxar e vou fechar, não vai ficar esse buracão. Então aqui eu vou botar 4 bloquinhos, desculpa, separados, todos eles separados por duas correntinhas. Então, o que é um bloquinho? Como está escrito aqui, são 3 pontos altos feitos no mesmo espaço, ou de correntinha ou do anel mágico. Aí eu vou começar sempre com aquele com aquele ponto alto falso que eu ensinei para vocês já. Faço um ponto baixo, alongando um pouquinho. Depois venho com a agulha nessa alcinha aqui que formou no ponto baixo e faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Aí eu vou fazer mais 2, né? Porque cada bloquinho nosso tem 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí agora eu faço 2 correntinhas. Então, aqui já tá o meu primeiro bloco. De novo, 3 pontos altos. E 2 correntinhas. Já tenho o meu segundo bloco. De novo, 3 pontos altos. Um, 2, 3. E 2 correntinhas. O último bloco, né? Que são 4 blocos pra gente começar o nosso quadrado. 1, 2, 3 e 2 correntinhas. Agora eu vou fechar o meu anel mágico. Eu vou puxar a alcinha e vou fechar. Fechar tudinho, tá? Pode deixar sem buraco nenhum. E vou encerrar todas as carreiras desse quadrado, a gente vai encerrar com ponto baixíssimo. Aonde que a gente vai fazer o ponto baixíssimo? Nesse primeiro pontinho aqui, que foi um ponto baixo, né? Que a gente fez para formar o segundo ponto baixo que a gente fez para formar o primeiro ponto alto. Ó. Fecho com ponto baixíssimo. Pronto, fechei. Ó. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Buraquinho aqui, buraquinho aqui, buraquinho aqui, que são os vértices do quadrado. Então, essa foi a minha primeira carreira. Depois eu vou mostrar para vocês porque eu disse que não precisa se preocupar com um marcador de carreira, que é fácil de contar. Bom, agora eu vou começar, a gente vai sempre começar trabalhando na quina do quadrado, ou vértice, né? Que é essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, mas eu tô aqui, eu não vou trabalhar para trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com ponto baixíssimo nesses 3,
O primeiro eu já usei, né? Que foi quando eu fechei a carreira, mais 2 e mais um aqui dentro. Então, 3 pontos baixíssimos além do que a gente fechou a carreira, ó. Aqui tem um. Tô andando com a minha linha. Lembra que eu falei que o ponto baixíssimo você anda e não muda a carreira, não muda nada? Ó, aí eu vou fazer o último ponto baixíssimo aqui dentro desse intervalo de 2 correntinhas, ok? Aí aqui dentro, conforme tá explicado aqui, eu já falei, eu vou botar 2 blocos de pontos altos separados por 2 correntinhas. O que é um bloco? 3 pontos altos. Então vamos lá, fazer daquele jeitinho ponto alto que eu faço. Se você quiser fazer 2 correntinhas, achar mais fácil, achar mais prático, tudo bem, tá? Fica a seu critério. Ó, primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas. No mesmo espaço de 2 correntinhas, outro bloco. Ou seja, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Sempre 2 correntinhas, tá? Depois do bloquinho. Ah, outra quina aqui. Então, aqui eu não preciso andar, porque é só pular pra lá, tá? Outra quina. Então, aqui eu vou botar outro conjunto de 2 bloquinhos. 1, 2. Eu tô mostrando essas primeiro porque são diferentes. A partir da terceira é tudo igual, até o fim. Ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas, né, para separar o bloquinho do outro, e no mesmo espaço de correntinha, mais 3 pontos altos. E como eu falei, depois de todo bloquinho, 2 correntinhas, sempre. Ó, vem para outra quina aqui do quadrado. Então, eu vou fazer esse movimento 4 vezes. 3, 2 correntinhas e 3. Duas correntinhas. Vou para a última quina do meu quadrado. Depois, quando eu terminar, vocês vão ver, já tá formando, tá dando para ver melhor o quadrado, né? 3. Ó, 2 correntinhas separando e 3 no mesmo espaço de correntinha. 1, 2, 3 e 2 correntinhas. E como eu falei, sempre encerrando com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, que é o segundo ponto baixo que a gente fez do ponto alto falso. Se eu não tô fazendo assim, se eu tô fazendo com correntinha, na terceira correntinha, tá? Ou terceira ou segunda, depende da quantidade de correntinha que você faz. Ok? Ó. Aí, se vocês observarem, ó, vamos fechar, abriu, né? Eu fechei, mas abriu. Ó, se vocês observarem, já tem um quadrado aqui, ó. Aqui é a quina, né? Aqui é uma quina, aqui é outra quina, aqui é outra quina, aqui é outra quina, né? As 4 quinas do quadrado. Mas agora, depois que eu fiz essa segunda carreira, olha o que aconteceu. Apareceu um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. Que não é quina. Como é que eu vou trabalhar nesses buraquinhos? Vou botar um bloquinho de ponto alto em cada buraquinho. Então, aqui, na quina, o que eu vou fazer? 2 bloquinhos de ponto alto separado por 2 correntinhas. Aí, mais 2 correntinhas, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, aqueles 2 bloquinhos separados por 2 correntinhas. Então, toda vez que eu vou fazendo isso, vai aumentando. Então, agora eu só vou fazer uma vez no quadradinho. No próximo, já vai ter 2 quadrados. E assim que a gente consegue ir aumentando o nosso trabalho. Lembrando que sempre a primeira carreira, eu faço isso. Eu ando até o meio das correntinhas da quina. Você pode começar por aqui também.
Mas eu acho que assim fica mais certinho, fica mais bonitinho. E mais fácil também. Então, vamos lá. Ó, vamos fazer com correntinha. Correntinha é muito mais fácil, mas fica mais... aparece mais, né? Estou eu fazendo... falo correntinha e faço outra coisa. Ó, vou fazer 2 correntinhas, que o meu ponto alto não é muito grande. Então, aqui já tem 1, 2, 3, que é um bloquinho. 2 correntinhas, outro bloquinho no mesmo espaço de correntinha da carreira anterior. 3, 2 correntinhas. Ó, cheguei nesse bloquinho aqui, nesse quadradinho que não é a quina. Então, aqui eu só vou botar um bloquinho de ponto alto, que são 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Ó, aí já cheguei na outra quina. Conforme vai aumentando o quadrado, as laterais, né, vão aumentando, aí fica, ó, tá vendo? Aqui já tem 2 quadradinhos. Ó, tô botando o meu lequezinho aqui, né? Formado por 2 bloquinhos de ponto alto. 3, ó, cheguei naquele do meio, da lateral, né? Que fica entre as 2 quinas. Aqui eu só boto 3 pontos altos, que é um bloquinho. Sempre que eu falei, depois de um bloquinho, 2 correntinhas. Aqui eu vou botar aqueles 2 bloquinhos. 3, 2 correntinhas, 3. 3, 2 correntinhas, mais 3. Duas correntinhas, ó, cheguei aqui naquela lateral, que tem um quadradinho, 3 pontos altos, que é um bloquinho. Tá tudo escrito aqui na receita, tá? Eu tô demonstrando, mas não lembrou, teve dúvida, é só olhar o que tá escrito na receita. Ó, já chegamos na outra quina. Ó, 3... 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, que é um bloquinho. Se você não quiser falar como bloquinho, fala ponto alto. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Facilita, inclusive, para escrever, né? 2, 3. Esse aqui não é a quina, né? Essa aqui é a lateral, então são só 3. Aí, como sempre, agora eu fiz 2 correntinhas, né? Então, eu vou na segunda correntinha do meu ponto alto que eu fiz para corresponder, né? E fecho com ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Ó, na primeira carreira, ó, eu fiz só tinha um quadradinho aqui, né? Agora já tem 2, tá vendo? Ó? Agora já tem 2 quadradinhos aqui. E conforme a gente vai aumentando, vai ficando mais quadradinhos na lateral, porque eu tô aumentando a lateral, né? Eu tô aumentando, na verdade, aqui, mas já aparece mais aqui. Quando eu falei que não precisava de botar marcador de carreira, por quê? Porque é muito fácil contar a carreira, olha aqui. É só você botar, por exemplo, nessa posição e vai contar. 1, 2, 3. Tá vendo? Aí você vai fazendo assim. Vamos supor que tivesse um quadrado grande. A gente vai contar de um lado pra cá, né? É o que dá as carreiras. Mas vamos contar tudo pra vocês terem uma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só fazer assim, que aí você consegue contar. Deixa eu mostrar um quadrado maior pra ter uma ideia melhor. Vamos ver quantas carreiras tem esse quadrado, ó. Aqui é o anel mágico, né? A primeira carreira, pontinho. Então, a partir daqui que eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Que é o que eu preciso pro meu quadradinho menor. Então, por isso que não precisa
Não precisa de botar com marcador de carreira, é só você fazer assim. Agora eu só vou mostrar para vocês uma variação. Vamos supor que a pessoa fala, mas eu não quero assim furadinho, vai aparecer minha calcinha, eu não quero ter que botar segunda pele, eu não quero ter que botar short, minha cliente quer que seja todo fechado, como que eu vou fazer? Já a partir daqui, eu não vou fazer essas duas correntinhas nas laterais, só vou fazer aqui, porque aqui precisa ter para poder formar o vértice do quadrado, senão não dá certo. Então vamos lá, eu vou continuar daqui para não ter que começar tudo de novo, vocês já sabem como faz e fica chato ficar repetindo a mesma coisa a vida inteira. Então vamos lá. Aí eu vou fazer minhas duas correntinhas e fazer meu primeiro lequezinho, né? Que é formado por dois bloquinhos separados por duas correntinhas. 1, 2. Vai gastar mais linha, fazer todo fechado, né? Demora mais tempo, porque você vai fazer mais ponto alto. Mas dá certo, fica fechadinho e fica bom. Ó, então aqui eu terminei, né? A minha quina. Depois desses pontos, eu não vou fazer correntinha. Eu vou direto fazer ponto alto, ó. Aí vou por cima do ponto alto que tem aqui, eu vou fazer mais ponto alto. Como aqui tem duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, porque não era para ter correntinha, né? Porque se a gente tivesse começado assim desde o início. Ó, como eu não quero espaço, eu não vou fazer as duas correntinhas aqui, eu vou direto aqui pra dentro. Não, peraí. Eu tenho que fazer correntinha aqui, porque eu quero tudo fechado, né? Eu tenho que fazer o ponto alto aqui também, senão vai ficar um buraco aqui. Eu quero fazer isso. Agora sim. Aí a gente vai. 1, 2 e 3. 2 pontos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. 2, 3. Aí eu não vou botar as duas correntinhas, né? Porque a gente quer que fique fechado. Aí eu já venho direto aqui nesse primeiro ponto alto e já faço outro ponto alto. Três pontos altos. Agora eu venho pra cá, 2. Nesse caso aqui tem correntinha porque a gente tava fazendo ele furadinho, né? Mas se eu começar desde aqui de baixo, fazendo direto, sem deixar esse espaço aqui, entre um lequezinho e outro, vai estar fechado desde o início. É porque a gente começou a fechar agora para eu mostrar como faz. Vai gastar bem mais linha e vai demorar bem mais tempo. Mas fica fechadinho. Peraí, deixa eu passar aqui. Desfiou. Aí é aquilo que eu falo da imaginação, né? Pode fazer todo fechadinho, pode fazer uma carreira fechada, uma carreira com as duas correntinhas, aí fica... Vai da imaginação de cada um. Eu já tô no vértice, na quina, né? Então, 2 bloquinhos separados por 2 correntinhas. Então, agora, se eu for fazer ele todo fechado, eu só vou botar as 2 correntinhas aqui na quina. Porque se eu não fizer isso, vai ficar muito cheio aqui e pode ser que não dê esse formatinho aqui, tá? Pode fazer também direto, mas pode ser que não fique um formato direito.
Aí, vamos ver. Nessa carreira, eu tô botando ponto alto em cima de correntinha, porque a gente estava fazendo ele aberto, né? Mas se eu começar desde o início, eu não vou botar ponto alto em cima de correntinha nas laterais de jeito nenhum, porque eu vou estar desde o início fazendo ponto alto. Ó. Tá vendo? Como é que ele fica fechadinho? Pode também, em vez de botar essas correntinhas aqui, botar ponto alto. Eu não sei se daria certo, se ficaria firme, né? Daria o formato certinho, porque eu não tentei fazer. Ó, fazendo besteira. Ah, eu tô fazendo direto, acabei de falar e tô fazendo. Vamos ver. Um, dois, três. Fazer. Sem as correntinhas, vamos ver. Eu fiz sem as correntinhas agora. Acho que fica mais arredondadinho. Aí, nesse caso aqui, teria que ter alguma marcação para saber que é a quina, para não se confundir. Aqui. Ó, já cheguei no final, ponto baixíssimo. Então, vamos ver. Ó. Então, se eu tivesse começado fazendo isso desde aqui, tava tudo fechado. Ó, aqui eu não fiz a correntinha. Dá, viu? É importante só lembrar que na quina tem que botar 6 pontos altos. Ou seja, 2 blocos, se for fazer fechado, né? Até aqui fechado. Então, tem que botar 6 pontos altos, sempre. E continuar com ponto alto aqui. Aí, então, cada carreira vai ter mais ponto alto aqui. Porque em vez de eu botar só 3 aqui, eu tô botando 6, entendeu? Então, porque vai estar tudo fechado, vai estar tudo assim. A próxima carreira eu vou trabalhar em cima disso aqui tudo. Mas quando chegar aqui na quina, se eu não fizer a correntinha, porque com a correntinha é fácil, eu sei onde eu vou trabalhar a quina. Se eu não fizer com correntinha, eu tenho que ter em cada quina um marcadorzinho para eu saber aonde que eu vou fazer. Então, aqui nesse aqui é onde eu tenho que fazer 6 pontos altos, em vez de 3. Senão não vai aumentar e não vai dar o formato do quadrado, né? O tamanho que a gente precisa. Tá, eu acho que deu para entender, né? Então, se eu for fazer desse jeito que eu tava ensinando, é só em cada quadradinho botar 3 pontos altos, sempre os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Nas quinas eu boto 6 pontos altos, né? São 2 bloquinhos separados por 2 correntinhas. Se eu não quiser fazer com buraco, eu não boto, eu só vou botar 2 correntinhas entre os 2 bloquinhos da quina. E o resto é sem correntinha. Se eu não quiser nem as correntinhas da quina, é só botar 6 pontos altos em cada quina, em vez de botar 3. Boto 6 pontos altos, sem as 2 correntinhas, e vou seguindo os pontos altos que vão aumentando aqui, né? Para aumentar o lado do quadrado. Ok? Eu vou terminar então os meus, vou fazer os 4 grandes, os 2 pequenos. E volto pra gente ver como é que a gente vai montar
esse nosso short e terminar, porque depois tem que fazer a alça pra prender, pra fechar, ok? Então daqui a pouco eu volto pra gente aprender a montar, tá bom? Até já. Prontinho, ó. Um quadrado, outro quadradão, né? Grandão e o pequeno. Agora a gente vai costurar pra fazer esse formatinho aqui, ó. Um quadrado, outro quadrado e o pequeno no meio. A gente vai costurar aqui. Para não sair do lugar, a gente marca com o marcador. Aqui. Como aqui eu fiz as duas correntinhas, é fácil. Se eu não tivesse feito as duas correntinhas, aí eu teria que ver onde era a quina para marcar. Aqui eu fiz em bloquinho, então também fica mais fácil. É só pegar os bloquinhos e colocar. Se eu não tivesse feito em bloquinho, eu tinha que contar, né, a mesma quantidade de ponto alto daqui, desse lado e desse lado, para não ficar torto. E o mesmo eu vou fazer desse lado aqui. Isso aqui é só para marcar, tá? Porque já tá bem marcadinho aqui, ó. Bloquinho com bloquinho. Tá bom? Aí, como é que eu vou costurar? Eu venho com a linha, eu cortei uma linha grande, para não ficar remendando muito. Então, a princípio, a primeira costura vai ser essa, né? Unir essas duas partes. Aí eu vou costurar até aqui. Quando chegar aqui, eu venho passando a linha solta, assim, só nessas coisinhas, ou uma em duas, eu passei só em uma. Até chegar desse lado e costurar esse lado, para não ficar cortando linha. Não tem problema que isso aqui não vai aparecer. Aí, como que eu vou costurar? Como aqui tem duas correntinhas, aqui também, eu vou fazer dois pontinhos aqui. Para começar, eu faço, dou um nó, dois nós, na verdade, né? Mais frouxinho e o segundo mais apertadinho. Essa linha eu coloco aqui no meio, que eu já vou escondendo ela. Como é que eu vou costurar aqui, ó? Eu pego as duas correntinhas de um lado, as duas alcinhas do outro e puxo. Vamos botando aqui no meio pra gente já esconder. Ó. Aí assim eu vou fazendo, ó. Eu saí aqui, não saiu. Eu saí aqui, eu volto pra lá. Pode passar por cima, não tem problema nenhum passar por cima. Por quê? Porque vai ficar escondido, não vai aparecer, tá? Ó. As duas, e aqui também as duas. Ó. Posso fazer um monte, depois eu dou uma apertadinha, tanto faz. Mas cuidado para não apertar demais e enrugar, tá? Tem que apertar para ficar firme, não correr risco de soltar. Mas também não pode apertar para enrugar, que aí você estraga o trabalho. E assim eu vou fazendo até o final. Aí quando chegar aqui, para eu não ter que cortar a linha e ter mais remenda, esconder linha para fazer, o que que eu vou fazer? Eu vou andar com essa linha aqui assim. Ó, é só na primeira aqui, ó. Vou botando e vou virando assim até chegar aqui. Quando chegar aqui eu faço a costura. Então eu vou terminar de fazer a união e volto pra gente ver
como é que vai fazer para unir as duas partes do short, né? Porque isso aqui é como se fosse uma parte da frente, que vai para trás, e pega a outra parte de trás que vai para frente, tá? Então, quando eu terminar de juntar tudo, eu volto pra gente ver o que a gente tem que costurar para unir as duas partes, para ficar o gancho unidinho e a parte também da frente unidinha, pra gente não ficar aberto aqui na frente, tá bom? Eu já volto. Eu voltei aqui rapidinho, só pra mostrar, ó. Tá vendo? Cheguei aqui no final. Como aqui são duas quinas que tem aquelas correntinhas, pode fazer mais de uma vez aqui, tá? Aí, o que eu fiz? Ó, tá vendo? Tá a correntinha aqui, eu passo com a linha no meio. E venho fazendo isso até chegar aqui pra fazer o resto da costura. Fica tranquilo que isso não aparece. E não preciso nem fazer de um por um, posso fazer até pulando um pouquinho. Ó. Tá vendo? Tá aqui a correntinha, aí eu venho aqui no meio da correntinha e puxo o meu fio. É só mesmo para andar com o fio até aqui e não ter que ficar remendando o fio, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o que falta e volta pra gente fazer a emenda das duas partes. Pronto, ó. As duas partes costuradas aqui, né? Com o quadradinho pequeno. Conforme a gente fez no papelzinho. Agora, a gente vai costurar essa parte aqui. Essa parte aqui. Eu já marquei, ó, já prendi direitinho para ficar certinho, né? Não ficar torto, os quadradinho com quadradinho, ponta com ponta. E o mesmo que a gente fez aqui, agora a gente vai fazer aqui. Vai costurar aqui, aqui e aqui. Aí, quando tiver costuradinho e fechadinho, eu volto pra gente ver como é que a gente vai fazer as alcinhas que a gente precisa fazer pra poder amarrar o short, tá? É do mesmo jeito que a gente fez na pequena aqui. Eu prendo. Aqui. Dou uns 2 nós, né? Pra gente garantir que não vai soltar. Como aqui, no meu caso, tem as duas correntinhas, eu posso fazer mais uma vez aqui. E assim eu vou fazendo até chegar lá do outro lado. E eu já aproveito e já vou... Tá vendo? Já aproveito e já vou... Lembrando de pegar as duas alças, tá? Vestuário a gente não deve deixar sem estar seguro, não. Pra não correr risco da pessoa estar vestido, o troço soltar, abrir um buraco, já pensou? Vamos lá, pega as duas alcinhas para ficar bem firmezinho. E é só fazer aqui, aqui e aqui. Aí, quando chegar aqui, eu vou mostrar como que a gente vai montar o short e como que a gente vai fazer as alças para costurar, para prender, né? Para amarrar o nosso short envelope. Até já, gente. Pronto. Tudo costuradinho. Tá vendo? Os quadrados. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Agora, pra gente montar, como é que a gente vai montar? A gente vai pegar essa parte com essa e vai juntar. E fazer o mesmo do outro lado. Pegar a outra parte, olha só, fica perfeito, ó. Tá vendo? O gancho aqui. E o short vai ficar assim, ó, desse jeito. Vai passar pra trás e vem aqui pra frente esse pedacinho. Esse aqui vai passar pra trás e esse aqui vem pra frente.
viu? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer correntinhas, né? Eu tô pensando em fazer com fio dobrado, né? Pra ficar mais firme. A minha ideia é fazer correntinha... Não vou fazer com fio dobrado não, porque eu vou voltar com ponto baixo. Melhor não. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar um lado do trabalho. Vou colocar o fio aqui. Deixa eu achar minha agulha aqui que caiu. Não sei onde ela foi parar. Ó. Eu vou prender o fio aqui. E vou fazer tantas correntinhas quantas necessárias para chegar mais ou menos em 1 metro. Eu acho que 1 metro só dá, porque eu vou fazer 1 metro desse lado, 1 metro desse lado, e 1 metro desse lado e 1 metro desse lado. Eu acredito que dê. Isso aqui você vai medir na sua cintura, tá? Esse aqui você vai costurar, vai prender atrás, e esse aqui você vai prender na frente. Eu vou fazer mais ou menos 1 metro de correntinha. Aí, vou fazer 1 metro de correntinha pra cá, assim, e vou cortar o fio. Aí depois eu vou fazer de novo, desse lado aqui, 1 metro de correntinha. Quando eu chegar na ponta desse metro aqui de correntinha, eu volto fazendo ponto baixo. Aí como é que eu vou fazer? Vou fazer ponto baixo nas correntinhas até chegar aqui. Lembrando de fazer naquela alcinha de trás para ficar um acabamento. Aí chegou aqui, eu vou fazer ponto baixo, aqui na parte da cintura, para dar um acabamentinho. E vou continuar no metro de correntinha que eu fiz desse lado aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Eu vou fazer aqui o meu e volto pra gente ver o trabalho pronto. Depois eu falo se foi realmente 1 metro, que eu não medi não, eu tô fazendo aleatório, tá? Aí eu volto pra gente ver se foi realmente, no meu caso, se foi realmente 1 metro ou não. Então até já eu volto com tudo pronto. Prontinho, ó. Tá prontinho o short. Antes da gente mostrar ele com mais detalhe, vou falar. Eu usei 7 rolos de 40 gramas, que dá 280 gramas. Mais um pouquinho desse aqui, sobrou esse aqui. Então, vamos pensar em 300 gramas de linha. Aí ficou desse jeito, ó, tá vendo? Um shortzinho envelope. Como ele é aberto, né, com esses buraquinhos, eu acho que ia ficar bem legal como saída de praia. Dá o biquinizinho, né, em cima e embaixo coloca isso. Aí vai para um restaurante, vai para um barzinho sem problema. Para fazer essas tiras, eu fiz 1 metro cada tira. Eu achei que ficou grande, tá? Mas assim, eu acho que é bom que se uma pessoa maior pode botar e uma pessoa menor pode botar também, né? Só puxar. Eu fiz, nas tiras, eu fiz 180 correntinhas para ficar mais ou menos com 1 metro. E fiz 2 carreiras de ponto baixo. Lembra que eu fiz 180 correntinhas desse lado, depois fiz 180 desse lado, aí voltei fazendo ponto alto, ponto baixo, né? Aí eu fiz ponto baixo, passei pela cintura e terminei aqui fazendo ponto baixo. Aí voltei e fiz mais uma carreira, ou seja, eu fiz 2 carreiras de ponto baixo para ficar mais firmezinho e dar um acabamento legal na cintura. E como é que ela é? Isso aqui é a parte da frente. A parte de trás é aqui, ó. Mesmo que eu fiz na frente, eu faço atrás, ó. Eu amarro por trás e fica por dentro do short, né? Aí ele aberto fica assim. Desse jeito. O gancho tá aqui e ele aberto.
gostaram? Eu acho que ficou bem legal, né? Na Claudinha ficou um pouquinho grande porque ela é toda top moda, né? Toda cinturinha e tudo. Eu medi em mim, que não tenho cintura. Eu gosto das coisas mais largas, mas de qualquer forma ficou muito lindo, né? E do tamanho que ficou, dá para um monte de gente. Gente menorzinha e gente maiorzinha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos ilumine sempre. Tchau!